deliveries, né? Deliveries, que é um delivery, né? Um pouquinho de como chegar até as pessoas, né? E entregar para as pessoas algo pronto, mas também algo como de pessoas livres, que falam aquilo que precisa ser dito, está na cabeça, ok? Hoje nossa convidada é a Salete Machado, Salete Cirino Machado. A Salete, ela é uma educadora, vem do campo da educação, vem para o cinema, e ainda bem que veio para o cinema, né? E no cinema já há muitos anos, é produtora, é roteirista, é diretora, tem vários filmes próprios, e além de tudo é professora da FAP, da Unespar, né? Da área de cinema e audiovisual de um modo geral. E ela, então, é nossa convidada, e ela vai tratar hoje aqui vai falar um pouco de roteiro, da parte que ela trabalhou, mas fundamentalmente de produção e de direção, que é o que ela mais trabalha hoje, né? Então, nossa convidada, Salete, seja bem-vinda, Salete. E muito junto com ela... Isso, Salete. E junto com... para fazer um debate com ela, para interrogá-la, para, né, colocá-la na roda de conversa, nós temos aqui nossos alunos que estão participando e muito bem, ainda bem que estão aproveitando esse momento de pandemia, de isolamento, para se interar via online, né? Estamos aqui, então, com a Tamires, com o Matheus, com a Verônica, aliás, que nada, Vitória, que Verônica? Verônica, que Vitória. Começou bem. Comecei bem. A Mariana, que a Mariana é a nossa diretora de imagem, aqui, ela que vai cortando, botando gente no ar, botando imagens no ar, né? Então ela é a nossa chefe, na verdade. Eu sou apenas um mestre de cerimônia, vou passando a palavra aqui para as pessoas, né? Então, para começar, queria, Salete, que você fez um trabalho que foi um trabalho muito reconhecido nacionalmente, internacionalmente, na verdade, né? Que foi a produção do filme Curitiba Zero Grau, que é do nosso amigo Eloy Pires, né? Queria um pouco que você falasse qual é o trabalho de produção no cinema, o que tem que fazer um produtor de cinema, né? É aquele cara que só atende ordens do diretor, ou é muito mais do que isso? O produtor é aquele que ajeita as coisinhas no set, ou é muito mais do que isso? É alguém que, na verdade, que sem ele... Não, eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, sem diretor a gente faz cinema, sem produtor a gente não faz. Acho legal essa fala dele, né? O que é o trabalho de produção no cinema que você tem feito e qual é o trabalho, queria que você contasse um pouco a partir da experiência com Curitiba Zero Grau. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada, Cristina. Boa noite. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui, principalmente falar de um dos assuntos que eu mais, né, tenho um grande amor, né, que é a produção do audiovisual brasileiro. E o Curitiba Zero Grau, sem sombra de dúvidas, é algo muito importante na minha trajetória como produtora de cinema. É um filme que nós realizamos ainda em 2009, né, você vê, hoje nós estamos falando 11 anos depois, olha como é legal o tempo do cinema. E quando você fala de produção, é importante que a gente saiba exatamente isso, né? Que uma produção de filmes, principalmente no contexto brasileiro, você vai trabalhar desde a ideia, quando surge a ideia, até que esse filme se torne realidade, de 5 a 10 anos, né? E você vai falar 10 anos depois sobre essa obra com esse mesmo carinho e esse mesmo respeito, né? Por todos os atores, e quando eu falo atores, é a equipe artística, elenco, né, equipe técnica que foram envolvidos, né? Então, Curitiba Zero Grau, como você disse, ele foi idealizado pelo Eloy, que idealizou a ideia e teve uma parceria com o Altemir Silva para o roteiro, juntamente com o Érico, né? E uma vez com o roteiro pronto, ele buscou, então, uma parceria para a produção desse filme, aonde eu entro, então, junto com o Talício Cirino. O Talício é o produtor do filme e eu sou a diretora de produção. Nesse filme se mistura um pouco o trabalho do que é diretora de produção, né, com um pouco que entra numa linha do que foi a produção executiva, que é assinada pelo Talício, pelo Marcos Cordioli e pelo Olímpio, né, José Olímpio. Mas por conta dessa minha experiência que eu vinha já na produção de alguns filmes, em especial em película, né, e fiquei responsável pela direção de produção
deste longa, que tinha 4 núcleos narrativos, né, muita filmagem em movimento, uma equipe de 60 pessoas trabalhando, mais elenco e figuração. Teve dias que nós passamos de 500 pessoas, parando vários pontos da cidade de Curitiba, né? Então, não tem como você não passar também por esse lugar da produção executiva. Quanto isso vai custar? E essa fala do teu colega aí, não sei quem foi, né, Faxina, mas é exatamente isso, né? O diretor é a alma do filme, é a pessoa que assina, né, pelo filme, enquanto narrativa, enquanto linguagem, mas se você não tem o produtor, nesse caso, não só o produtor que viabiliza os recursos, mas aquele que realiza, materializa tudo isso, é muito difícil você ter um filme, né? Então, eu até gostaria de pedir para a Mariana, se ela quisesse passar algumas imagens da equipe do Curitiba Zero Grau, para eu poder, né, colocar aqui para as pessoas o quanto que nós envolvemos de pessoas para a realização do filme. E aí eu vou conversando, Mariana, à medida que você coloca as imagens, pode ser? Manda lá, Mariana. Então, esse que nós estamos vendo, né, o Loure Santos, é o ator que interpretou o personagem Tião, um catador de papel, e aí foi muito bacana toda uma composição dessa personagem em termos de produção, que você tinha que viabilizar a locação, né, nós filmamos todo no bairro Parolim, na comunidade. Então, as sequências também em que ele trabalha, catando papel por toda a cidade, por Curitiba, o trabalho da reciclagem, que isso é um dos pontos altos da cidade, mas especialmente, né, a trama pessoal dele, né, de ter 2 filhos, a mulher grávida e as dificuldades que é viver nessa Curitiba fria, e fria não só no sentido de um clima, né, mas nesse sentido mesmo dessa relação com o outro, né? Então é uma personagem que foi muito importante para a trajetória do filme, né? Embora eu não vá falar aqui das questões da narrativa, das questões estéticas que perpassam pelo roteiro, pela criação, né, e pelo desenho da direção feita pelo Eloy brilhantemente. Quando você faz a produção de um filme, você tem que ter esses feelings, né? Porque quando você olha para esse personagem, para esse núcleo, onde ele vai viver, você vai materializar para a ficção em termos de produção. Então, primeiro tem todo um trabalho de produção, que é dar o suporte para quem trabalha com a equipe de arte, com a equipe de fotografia, quem vai liberar as locações, né, quem vai liberar todo o trabalho de aparato, que depois a gente mostra aqui também com a equipe de fotografia, né, mas você tem que estar olhando para isso como uma personagem, como uma vida que vai ser criada, e nesse caso aqui especificamente, não é algo imaginário, é uma representação de uma realidade social, né? Então, o Eloy quis desvelar essa Curitiba, essas diversas camadas sociais que nós temos aqui em nossa cidade, né? Se você puder passar outra imagem. Aqui são as meninas, né, da nossa equipe. Nós temos a Verônica Rodrigues, que foi a produtora de elenco, e também é atriz do filme, a Tânia, as equipes aí que trabalhavam com arte e figurino. Aqui foi a fotografia que nós fizemos no último dia de set, então a gente tem uma ideia de quantas pessoas estavam envolvidas nessa produção, né? Aí atrás nós tínhamos o caminhão em que a gente levava os equipamentos de luz e maquinaria, que era uma parceria, inclusive, com a local de cinema e televisão aqui de Curitiba.
Esse era um ônibus, né? Então, nós, para podermos fazer a nossa o figurino, ficar levando e vestindo os atores, como foi um filme rodado, basicamente, com muita externa, muitas sequências exteriores, então, toda a parte de um ônibus foi tirado todas as poltronas para que a gente pudesse fazer ali o lugar para a Tânia Santos, né, que é a nossa figurinista, pudesse então vestir o elenco, né? Essa é a sequência do núcleo familiar do Ramos, que é o motorista de ônibus, casado, né, com uma mineira que mora em Curitiba, interpretada pela Cátia Drummond. O Ramos é o Jackson Antunes. Aqui a gente também vê a cabeceira da mesa, Rodrigo Ferrarini, e juntamente com a esposa no filme, que é a Verônica Rodrigues. A Verônica, então, também ela é atriz, além da produção de elenco, ela também interpreta, né? Então, uma família. Então, nós tivemos algumas sequências interiores na casa do Ramos, né? Então, aqui, quando você vê essa mesa posta, as pessoas sentadas, o alimento que está aí. Então, tudo isso foi pensado antes e organizado pela produção, né? A gente aqui tem todo um aparato de equipe que está, né, atrás dessa sequência, a equipe de luz, o som direto, o diretor que já preparou, o pessoal da arte que está a postos, né, para qualquer alteração que precisa ser feita nessa sequência. Aqui sou eu, né, o Talício, o Celso Cava, que é o diretor de fotografia, o Sérgio Concílio, que é o primeiro assistente, o diretor assistente, e o Eloy, que é o nosso diretor do filme Curitiba Zero Grau. Esse ainda é o personagem do Lore, é uma das sequências muito lindas do filme. Eu me lembro que ao final dessa sequência, quase toda a equipe, né, veio a ficar muito emocionada. A gente tem um carrão lá atrás, e um dos raros momentos em que a gente percebe esse pai, que é catador de papel, que segue seu rumo com o seu filho, né, e ele faz aí, né, do trabalho, momentos de lazer e de estar junto e de conversar com esse filho, e faz uma corrida com o carro que vem logo atrás. Claro que, gentilmente, o motorista deixa ele vencer, né? Então, assim, um dos pontos muito fortes do filme, essa relação humana que é tratada e é trabalhado, né, de forma a mostrar como que as pessoas buscam as suas energias e os seus valores sociais, independente, né, e de formação e de estar nesse mundo e de lutar por esse lugar no mundo, independente do lugar onde ele esteja. Aqui é uma sequência que nós fizemos numa garagem de ônibus, né, que serviu de locação para o filme. Então, nós temos os atores que interpretam motoristas, né, e aqui mais uma sequência do Ramos, né, com o Rodrigo Ferrarini. Olha como é linda essa sequência, essa cena, né, eu acho maravilhosa, né, a gente tem aqui um câmera, o técnico de som direto, assistentes de câmera, esse aqui, e ao fundo o Celso Cava, né, que é o diretor de fotografia. Do lado também nós temos a nossa continuista. Então, essa basicamente era a nossa equipe de fotografia. Aqui nós temos um motoboy que foi interpretado pelo Diego Kozievich, né? Então, a Tânia, que é do figurino, dando algum retoque ali, ainda no figurino do ator. Se a gente olhar, não sei se dá para as pessoas verem, né? Mas na própria moto tem todo um equipamento de câmera colocado na moto, né? Então, também a gente teve muitas sequências com o Diego, né? Isso, com a sua moto. Então, era todo um aparato na própria moto, além de uma outra moto também que fazia sequências com Steadicam para fazer as cenas do Diego, ou em outras também com uma caminhonete, onde a gente também tinha o diretor de fotografia, seguindo pelas ruas da cidade. E quando eu falo ruas da cidade, como é que a gente sai produzindo?
né? Nós primeiro temos que ter toda a liberação, aqui você tem que ter toda a liberação da URGS, você tem que ter o acompanhamento também, da guarda municipal, né, ou conforme o lugar, se você viajar, você for para uma sequência de PR, aí você tem que saber se é a polícia estadual, se é rodoviária estadual ou federal, então sempre tem toda uma liberação, você não começa a chegar aqui e falar assim, hoje eu vou filmar aqui e pronto, né, e ainda mais que nós estávamos em constante movimento. Então, tem esse trabalho de decupagem do diretor, que ele vai com a equipe, com os assistentes de direção e diz, é nesse lugar que eu vou fazer essa sequência, faz toda uma decupagem, uma marcação, e a partir daí, nós temos que ter todo o aparato, a equipe de fotografia vai antes para verificar, para fazer os ensaios, né, de câmera, quando possível, também com elenco, com ator, já nessas questões de movimento, mas aí nós já temos toda a liberação. Então, a ordem do dia, que são os documentos que nós preparamos de todas as sequências que são rodadas naquele dia, elas são preparadas a partir daquilo que nós viabilizamos de produção, né? Se hoje, por exemplo, eu tenho uma grua, se eu tenho um dolly, se é um traveling, se eu estou com isso no caminhão direto, ok, mas, por exemplo, o dolly é mais caro, então, para levar uma grua, também é mais caro, porque eu preciso de um caminhão maior. Então, de acordo com as condições da produção, a gente vai organizando e as possibilidades de liberação desses espaços, a gente vai organizando essa ordem do dia, né? Então, tudo isso é planejado. E o Curitiba Zero Grau teve uma diferença de produção muito interessante. O Eloy, ele optou por filmar, como eram 4 histórias, né, nós tínhamos, então, o primeiro, que o Edson Rocha, que interpretava um dono de uma loja de carros, que tinha um poder econômico mais, né, elevado. Depois nós tínhamos um motoboy, nós tínhamos também um motorista de ônibus e, por fim, o catador de papel, né? Então, ele optou por filmar por bloco. Então, foram todas as sequências. Primeiro, né, do Edson Rocha, depois a gente fez o bloco do Diego, que era o motoboy, depois do Jackson Antunes e também o do Lore. Então, assim, no Lore, nós tínhamos basicamente câmera na mão, era um tipo de linguagem de fotografia, um tipo de necessidade de equipamentos que você levava. Com o motoboy, era um aparato de Steadicam, você tinha que ter, além de alocação da moto, né, do cenário, que se utilizava em cena, a moto, 2 motos para poder fazer as sequências dele, mais os carros que precisassem ser feitos, né? Do ônibus, aí nós tínhamos o traveling, tínhamos que ter outro ônibus, muitas vezes puxando, né, porque era o biarticulado que nós estávamos trabalhando e filmando, e no primeiro, então, a gente teve, assim, um aparato, né, de grua, de dolly, então, a partir das necessidades que eram colocadas pelo diretor, junto com o diretor de fotografia, a produção tinha que viabilizar esses equipamentos. Tem uma sequência bonita do Diego, né, que era frio, era chuva, era de madrugada, foi uma cena que nós fizemos de madrugada, imagina 0 grau, né, então, tudo que você tem que preparar de roupa interna no personagem, para que ele não ficasse doente, a equipe toda de fotografia, né, o alimento mais quente nessa noite, então tudo isso é preparado pela produção para que a gente possa estar sempre envolvidos durante as 12 horas que são das diárias de cada dia de filmagem, que não, nada deixe de ser realizado porque a produção não viabilizou, né? Agora, Mariana, se você quiser ir passando as outras imagens. Então, aqui também. Isso aqui é numa sequência, então, que nós estamos com o Edson Rocha, o Assis Ricardo, nessa outra mesmo que você estava mostrando.
Isso. Por mais que a gente tenha, o Eloy tenha feito sempre, né, todo o trabalho de preparação minucioso, com antecedência, um trabalho de interpretação, de preparação dos atores, né, durante as diárias, enquanto está lá a equipe montando fotografia, o som direto se preparando, a arte e tudo mais, sempre ele faz uma leitura, né, anterior à cena com os atores. Nessa aqui, então, é o Assis Ricardo e o Edson Rocha, e sempre do lado aí a continuista. Que também, né, outra cena dessa mesma sequência do núcleo do Edson Rocha, aqui com Enéas Lohr, um grande ator nosso aqui de Curitiba também. Aqui é na casa do Edson Rocha, então a gente também tem, se vocês virem, né, logo consegue ver, logo ao final, né, tem a equipe de câmera, é um espaço bem pequeno que, né, fica para a equipe de fotografia, para esse espaço do café da manhã. Tudo preparado de madrugada para que no horário que era o café da manhã pudesse estar pronto, e essa era uma outra característica do Eloy. O Eloy trabalha muito com cinema realista, né? Então ele gostava de filmar, por exemplo, o café da manhã no horário mesmo que era, então nós passamos uma noturna, né? Começamos com um jantar, várias cenas noturnas, até chegar ao café da manhã, que encerrou aquela sequência anterior. Aqui nós temos o Dolly também, ainda tudo do núcleo do Edson Rocha. E aí nós temos aquela que nós mostramos no início. Ô Salete, quando você tem uma gravação numa casa, vocês gravam toda a cena dentro daquela casa, vocês alugam a casa, gravam todas as cenas, seja que vai aparecer numa sequência de início de filme, outro no final, grava tudo ali dentro, todas as cenas ali naquela casa. Não volta depois, né, para refazer a casa. É assim, né? Boa pergunta. Essa casa, por exemplo, aí que nós estamos com o Jackson, ao final, foi exatamente isso. Nós alugamos a casa, que era de uma família que morava nessa casa, então nós tivemos que, pagamos para que eles nos alugassem, e eles saíram da casa. E você, quando vai nesse ambiente, você às vezes demora 5, 6 dias, né, nesse lugar, porque uma sequência como aquele café, aquele almoço que a gente mostrou inicialmente aí da família com o Jackson Tunis, você às vezes tem 2, 3 minutos no filme, você ficou quase o dia inteiro para fazer, porque são várias questões, é muita gente envolvido, né, é a questão do alimento, é a questão da luz, e se o ambiente é menor, às vezes você tem imprevistos, é o tempo da cena, o tempo de repetir, né, e embora esse filme tenha sido rodado em película Super 16mm, nós, de fato, foi feito tantas quantas vezes foram necessárias. Teve sequências que foram, né, mais rápidas, outras tiveram 3 por 1, então, às vezes, por um barulho lá da rua, né, por N situações, você tem que, né, demora. Então, é interessante, porque o Eloy falava, eu quero filmar aqui, essa casa foi no Santa Cândida, nesse lugar, gostei dessa casa, e aí nós tínhamos o produtor de locação, que é o Antônio Martendal, e aí ele ia também com a Flávia Aretti, que fez a direção de arte, né, então chegar, e às vezes as pessoas não acreditavam, filmar aqui, entendeu? Então, toda uma conversa, e você daí faz essa locação, e por mais que tenha a mobília da casa, na grande maioria, o Eloy queria um outro tipo de mobília, que a gente tinha que providenciar, então, a retirada de uma e colocar uma outra, tudo isso, né, demanda de tempo, demanda de custos, né, para organizar. Então, em todos eles, o aparato da produção foi realista, né, então, assim, todas essas casas foram realistas.
com exceção daquela casa do Edson, que nós mostramos, que foi num condomínio, que foi uma casa emprestada, que alguém da equipe conhecia, né, e que nos cedeu, e aí o que nós pagamos foi a luz, né, porque você gasta muita luz, você tem que pegar, é um trabalho que nós também temos que fazer com uma antecedência de pedir para que a Copel faça uma ligação direta para a gente poder utilizar, porque um aparato de iluminação para película, né, a nossa luz normal das casas residenciais não suporta, né, então é um trabalho Você pode incendiar a casa, né? Exatamente. Né? E aí vocês têm uma pessoa que entende de eletricidade que acompanha, tá no grupo de produção, né? Isso, aí você tem o eletricista-chefe, né, então, geralmente, o eletricista-chefe, ele tem já toda essa formação, né, porque tem que fazer uma documentação, assinar um documento, um RT junto à Copel, para essa ligação, eles combinam o horário, por exemplo, vamos ligar hoje às 7, vem até o poste, do poste para casa, aí é esse eletricista que faz, então, também tem que ter um cuidado muito sério com o trabalho de luz que é feito durante as filmagens. Aí, falando em fotografia e elétrica, Mariana, se você puder pôr da equipe e equipamento de fotografia, é bacana para a gente poder mostrar essas questões do que eu fui falando agora, desse aparato da equipe de fotografia. Veja lá, Mariana. Meninos, enquanto isso também, depois mande pergunta para a Salete, ok? Aqui, ó, isso aqui é bem legal. Então, por exemplo, nós temos um carro e o Edson Rocha, ele passava por viadutos, por vários lugares, e ele tinha vários textos dirigindo e ao celular, né? E ele está vivendo um conflito, uma situação. E assim, ele falou assim: eu não me sinto bem, tá dirigindo e tá interpretando e tá falando ao celular ao mesmo tempo, e nem é seguro também, né? Então a gente fazia todo esse trabalho de você erguer um pouco o carro, né, ter um trabalho, tirar até as rodas do carro. Numa foto seguinte, Mariana, se você puder, eu fui separando por blocos, umas 3 fotos, vai mostrando. Ó. Tem uma caminhoneta na frente, essa caminhoneta onde está o diretor de fotografia, todo o pessoal, né, e que vai puxando e filmando, né, na altura também do carro, tá? Essa outra aí, A outra. Pode. Essa aqui, a gente já está mostrando quando nós. Pode parar um pouquinho, Mariana, naquela, por gentileza. Na anterior do ônibus, né? Essa aqui, ó. Então, a gente tinha toda a sequência com esse ônibus biarticulado. Nós também tínhamos um outro ônibus que puxava esse, além desse carro que era em movimento, né? Para as sequências de rua. Pode passar, Maria. Aqui, ó, nós temos o Flávio, que fez o som direto, ao fundo tem essa grua, né? E essa fachada dessa loja, então, nós também tivemos um trabalho de arte de construir todo o aparato, né, para colocar o nome dessa loja, a roupa dos vendedores, crachá, toda... Ele não queria que as pessoas que passassem, por mais que fosse uma loja de comércio de veículos, muito conhecida aqui no Bacaxiri, mas que as pessoas não passassem por ali e vissem, essa é a loja, né? Então, ele queria criar identidade para os personagens. Então, todo um trabalho de preparar isso, e essas sequências pode mostrar internas, por favor, Marina. Essa é a exterior da loja. Aqui a gente já está, então, com o dolly, que é um movimento de câmera também que a gente faz, né? Pode passar a próxima, olha aqui, ó, o diretor com o Sidney, que era o operador de câmera. E aqui, internamente, então, eu gostei de trazer essa imagem para vocês, porque às vezes a gente pensa a grua só como exterior, né? Então, a grua aqui nós temos no interior, se você olhar, pode passar outra fotografia, outra imagem. Olha aqui, ó.
Aqui, então, a gente se prepara, tem toda uma equipe ali, tem os assistentes, né? E a próxima sequência, a gente vai mostrar já em quem que está em quadro, olha ali, ó. Então, aqui no interno, nós vamos ter um escritório, e essa sequência é feita, né, do lado de fora desse vidro. Então, quer dizer, o Eloy tem todo um esmero de fazer uma... Olha o trabalho que ele tem para criar um plano, né? Olha o rigor estético que se tem, sabendo trabalhar com esses movimentos, com todo esse aparato da equipe de fotografia. Se quiser passar a próxima. Aqui também, daí a grua num outro lugar, né? Daí é na casa do Edson Rocha, né? Que é o personagem dono dessa loja de veículos. Pode mostrar as seguintes. Ah, tá. Aqui a chuva, tá? Então, nós precisamos fazer aquela chuva que eu disse, né? Para um dia de frio, para essa cena do Diego. O Diego está todo com uma roupa, né, protegida, abaixo dessa roupa da cena dele, tá? Mas mesmo assim, uma das cenas belíssimas, né? Eu acho que a maioria já viu o filme, né? Então posso falar. Então aqui também não só o personagem, quando você está nesse ambiente muito de frio e chuva, que pode vir água e molhar o equipamento. Então, a gente vê também o operador de câmera protegido, a câmera protegida, todo um trabalho de preparação para isso. Tá? Vocês gravaram num dia de frio mesmo ou não? Era um dia de calor, mais quente um pouco, Salete? O Curitiba Zero Grau ele foi filmado em pleno inverno, né? Ele demorou um pouco mais, a gente tinha um plano de fazer em 8 semanas, a princípio, nós tivemos 2 ou 3 semanas a mais, e essas sequências, então, eram bem dias mesmo de frio, era 0 grau, então, assim, como isso é a característica do Eloy, ele queria esse realismo, então, a previsão de se filmar num tempo de muito inverno foi pautado por isso, né? Mariana, deixa os demais com a gente, que eles podem fazer pergunta aí para a Salete. Coloca os demais em cena aí para perguntar para a Salete. Vão perguntando, gente. Dúvida? Eu já tenho uma já, Salete. Manda lá. Eu queria saber se, como você é produtor do filme, né? Se você é a pessoa que vai atrás, por exemplo, do figurinista, de um técnico de som, de um cara fazer a música, dos atores, ou se essa não é só a sua função, assim, é dividido entre os produtores ou entre as pessoas que fazem o filme. Muito boa essa tua pergunta, tá? Geralmente, quem é que contata toda a equipe é a equipe de produção mesmo. Quem faz a produção, a direção de produção vai fazer todo esse contato. Mas como que foi no caso do Curitiba Zero Grau, né? E geralmente quando você o diretor geralmente fala, eu quero trabalhar com esse fotógrafo. Por exemplo, o Eloy trabalhava muito tempo com o Celso Cava, que é um excelente fotógrafo, gosta muito do trabalho dele, eles já tinham feito todo o trabalho, né, do Sal da Terra, então, quer dizer, isso já veio combinado entre eles, o próprio Eloy já tinha feito esse convite para o Celso, então, coube a nós, na época, fazer o contrato com o Celso, né, coisa e tal. Agora, o Celso, por sua vez, como diretor de fotografia, é ele que monta a sua equipe. Então, ele vai dizer quem que eles quer como operador de câmera, e o operador de câmera vai dizer quem quer como assistentes, né? Aí tem também quem o Celso gostaria de ter como chefe de elétrica, chefe de maquinaria, e o chefe de elétrica e de maquinaria, por sua vez, convida a sua equipe, né? Então, o Eloy também queria trabalhar com a Flávia Ared, né? Então, assim, foi ele que fez o convite para ela fazer a direção de arte. Então, no Curitiba Zero Grau, a maioria das pessoas que estavam ali, da equipe, já eram pessoas que o Eloy gostaria de trabalhar. O que acontece se, de repente, elas não aceitassem o valor que nós tínhamos disponível, né, para pagamento? Aí ele teria que ter um plano B e C, se esse não puder. Ou se, por exemplo, se ele, por mais que quisesse trabalhar com o Celso Cava, e o Celso Cava não tivesse uma agenda naquela data.
né? Então, daí você tem que ter um plano B e um plano C de outras pessoas para você entrar em contato para contratar. Mas o quanto mais essa equipe for de afinidade com a direção do filme, melhor, tá? Porque, de fato, tem que estar muito afinado, né? Tá com o mesmo pensamento, assim, né? Para poder fazer um filme, ainda mais com as dificuldades que foram esse para ser realizado em termos de produção. Vitória Tamires, pergunta para a Salete? Posso perguntar, então? Vai lá, claro. Eu queria saber como é que é o processo de locação de lugar. Como é que você faz o passo a passo para alocar algum... Feito que você deu o exemplo das estações e tudo mais, é pela prefeitura? Como é que funciona? Bom, por exemplo, as locações daquela loja de carro, por exemplo. Então, você passa por aquele lugar e fala, eu quero, né, filmar nesse lugar. Aí a gente tem que fazer esse contato com a pessoa, né, dizer que a gente tem interesse, quando você tem um valor para isso, você paga. Em grande parte dos filmes de baixo orçamento, a maioria das pessoas, você vai e pede um apoio e pede por empréstimo, né? Naquele caso específico, então, a pessoa, além de ceder o espaço, nos autorizou a colocar fachadas, a trocar mesa, a mexer nesse mobiliário. Nas casas, todas elas, a gente fez locação por uma semana, por 2 semanas, né? E as sequências de rua, você tem que ter a liberação aqui em Curitiba, né, da URGS, né? Você tem que pegar a liberação, você tem que ter o acompanhamento preparado para filmar. Legal. Vitória? Não espere eu chamar, não. Vou entrando com pergunta, gente. Na verdade, eu tenho uma pergunta sobre o filme Travessias, da qual você trabalha na direção e roteiro. Eu queria saber quais foram as dificuldades de fazer essa dupla jornada em relação ao roteiro e etc. Olha, o Travessias... Salete, teve uma vantagem, né? A diretora não brigou com a roteirista, né? Porque essa é uma vantagem. Né? Quando o roteiro é de um, o diretor de outro, normalmente dá uma... Mais fácil de fazer, né? Então, o Travessias na verdade, eu escrevi o roteiro há muito tempo antes de eu poder dirigi-lo, né? Entendeu? Então, assim, não deu tempo de eu brigar comigo mesmo, né? Eu acho legal essa tua pergunta, né? Porque o Travessias, ele nasceu, por exemplo, como que nascem os anjos, como que nascem os roteiros, né? Esse é um filme de drama que é um multiplot, que ele também fala de 4 núcleos, né? Que ao mesmo tempo são independentes, mas eles vão ter alguma relação por conta desses conflitos familiares, desses encontros e desencontros que nós, como seres humanos, nos deparamos diariamente. Então, em 2007, eu dava aula no curso de letras da UniOeste, e logo na sequência, em 2008, eu fiz meu segundo mestrado. Eu fiz um mestrado em literatura na área de letras, mas com foco em literatura, e eu estava estudando obras do Guimarães Rosa, com a minha orientadora Rita Félix, que me apresentou, inclusive, o filme Mutum, porque eu tinha muito interesse de fazer sempre de trabalhar com literatura e cinema. Eu trabalhava já com outros autores, e ela que me apresentou Guimarães Rosa, né, porque ela é uma grande estudiosa de Guimarães Rosa. E nesse lugar de estudar o Guimarães, essa questão das travessias que são tão presentes, esses encontros, desencontros, a questão da alteridade, né? Numa tarde eu estava em Foz do Iguaçu e fui a pé até a Cidade do Leste e tinha muito movimento, né, naquela ponte da amizade, e aí eu comecei a olhar aquele barulho e, ao mesmo tempo, aquela solidão das pessoas, aquele ir e vir e apressado, e aí, com isso, foi surgindo esse roteiro, né? Então, essas leituras que a gente vai fazendo da vida e as leituras que a gente faz daquele lugar, nasceu o roteiro. Então,
a primeira narrativa que a gente traz é do Naum, um libanês, né, que vem para o Brasil, tem uma loja de eletrônicos no Paraguai e mora em Foz do Iguaçu. E o grande conflito desse personagem, que é interpretado pelo Jackson Tunis, é como eles têm essa questão da cultura muito presente. Por mais que eles morem aqui, essa questão religiosa, as crenças que ele tem, aquela cultura de formação, vai passando de um para o outro, né? E o interessante dele é que ele tem uma crise com a filha, porque a filha nasce em Foz do Iguaçu, ela é brasileira, e aí ela começa a não querer usar o hijab, né, o lenço, ela é fora de casa, e ele começa a perceber, e esses embates ficam mais fortes, né? E por que ela não usa? Não é porque ela não valorize essa cultura libanesa, a cultura que vem dos pais, mas por conta desse preconceito, né? Não, lá hoje já não existe tanto isso, né, em Foz do Iguaçu, porque é a segunda lugar onde nós temos o maior número de libaneses, né, depois de São Paulo. Mas mesmo assim, nessa pesquisa que a gente foi fazer, nesse olhar, isso estava muito presente, né, que às vezes, para você não se sentir como alguém que está muito observado, como se fosse, né, esse preconceito que incomoda, ela preferiria, então, não usar esse lenço e outras questões que vão sendo colocadas, né. O segundo personagem que nós temos é um sacoleiro, né, que ele mora em Curitiba, ele veio de São Paulo, mudou para Curitiba, e ele casado com que no filme é interpretado pela Cristiana Brito, né, que é uma professora, e ele continua, né, então ele vai para Foz e vai fazer as compras dos produtos de Foz do Iguaçu, e que eles vão vender aqui nas suas lojas. E isso, na verdade, é uma cultura que nasce de Foz do Iguaçu, né, que a gente tem dos sacoleiros, de pessoas que vão e dependem desse produto para viver e para comercializar. Esse trabalho é apenas esse lugar social, economicamente, onde está, mas o conflito desse casal é na criação dos filhos, né? Em que a mãe quer que eles tenham uma outra vida, uma vida mais com mais condições financeiras do que a dele. E o terceiro é uma mãe, que é a Isadora Ribeiro, que interpreta a Isolda, né, e que é mãe de um diretor de teatro. Essa mulher é sozinha, viveu sozinha, criou os filhos, ela não quer, ela vê, assim, uma dificuldade desse filho viver de arte. Então, esse diretor de teatro é uma metáfora de várias outras artes que a gente tem dificuldade de viver, né, de arte no Brasil, com música, com cinema, com literatura, com vários outros lugares. Então, não é que ela não valorize a arte, mas ela gostaria que ele tivesse uma outra profissão, e ele, né, luta para que ela veja que ele pode crescer naquele lugar. Então, também há um enfrentamento muito difícil dessa mãe com esse filho, né? Então, são essas travessias, esse encontro e desencontro, e como que nós, como os sujeitos sociais, somos moldados muito pela questão econômica, como que a questão econômica influencia, às vezes, a família, a forma com que a gente age com o próximo, né? E no caso do Naum, basicamente, então, esse enfrentamento é esse enfrentamento cultural. Né? Uhum. Aí, Quando você estava fazendo o roteiro, ou quando você faz um roteiro, e você quer dirigir o filme, você já pensa assim, por exemplo, está escrevendo uma cena, aí você já pensa como você vai filmar essa cena, ou você nem pensa nisso na hora de escrever um roteiro, você só vai escrevendo mesmo? Olha, eu costumo já, no filme que eu vou dirigir, é muito importante eu já escrever a partir desse ambiente em que eu vou filmar. Eu, mais ou menos, até tomo um cuidado para que o meu roteiro não fique até muito técnico, né? Porque eu já sei que na Ponte da Amizade, eu já conheço aquela loja de eletrônicos, eu já
imagino onde será, né? Então, esses ambientes internos, externos, e às vezes eu acho que o maior problema de quando você escreve, você vai dirigir, é que daí você já começa a colocar linguagem técnica, né? Grande plano geral, outras questões, ou um movimento, né? Então, assim, mas não se torna tão literário quanto seria um outro, quanto a gente não dirige, porque esse é o papel daí do diretor, né, fazer essa decupagem desses espaços. Eu tenho uma pergunta, eu estava ali escondida. Como que funciona o processo de uma ideia de um filme até o filme começar a ser filmado? Como que funciona esse processo? Bom, nós temos várias possibilidades no Brasil, né? Por exemplo, tem roteiros que as pessoas escrevem já sendo convidados por alguma produtora que vai entrar em algum edital, né, para participar com esse roteiro. Tem alguns outros que nascem, né, e você vai atrás de como viabilizar esse recurso, né? Então, assim, demora algum tempo, né? Tanto em um quanto em outro, no Brasil, a gente tendo mais de 90% dos filmes sendo necessários ser realizados via lei de incentivo, hoje a grande maioria pelo Fundo Setorial do Audiovisual, então tem uma demora entre o tempo em que o roteiro é escrito, é apresentado em um edital ou em uma lei de incentivo à cultura e a viabilização desses recursos. Então, às vezes, né, tem roteiros que demoram 5 anos para sair da ideia para ir para um set, especificamente. Então, é uma média mesmo, né? Nasce um filme, raro um filme feito, escrito, e já com 1 ano já está sendo produzido, né? A grande maioria tem um tempo bem, né, interessante aí de paciência, né, para que ele aconteça. Às vezes, também tem roteiros que demoram 1 ano em laboratórios, o que eu acho muito legal, né? Hoje, assim, está tendo grandes possibilidades das pessoas fazerem laboratórios de roteiro, ter mais que um roteirista, né, para ter essa ideia. E também, eu acho que acaba sendo, além de profissionalizar mais a área do roteiro, acaba também ele se tornando muito melhor e muito mais efetivo no momento de concorrência nos editais. Uhum. Mais uma pergunta, gente? Vai lá. Vai, Vitória. Eu tenho a pergunta sobre o Travessias ainda, que como foi abordar 3 temáticas que são diferentes, que seria a questão cultural, a questão de uma mãe que criou os filhos sozinha, e um casal que está ainda na fase de ver o que o filho quer no futuro. Como foi abordar esses 3 temas juntos em um mesmo curta? No mesmo longa, esse é um longa-metragem. Eu acho assim, eu fui muito feliz por conta do elenco, né? É uma troca muito interessante que nos faz crescer como roteirista, como diretora, né? Então, a Cristiana Brito, ela interpreta, né, a professora Helena, né, que é casada com o José, que é interpretado pelo Rodrigo Ferrarini. Então, quando a gente manda, já sabe na hora quem que a gente gostaria que interpretasse esse personagem, a gente envia por e-mail, vai conversando, vai falando das personagens, depois tem todo um trabalho em que alguém vai construindo a roupa, o figurino, e quando a gente chega para filmar, depois de todas essas falas, essas trocas, vem muito dos atores, né? Então, os atores sempre nos trazem muito para esses filmes, e aí é quando a gente consegue dar vida para eles, né? O Travessias, o tempo do José, né, do Ferrarini, que é o sacoleiro, que sai aqui de Curitiba e vai pela BR-277 até Foz do Iguaçu. Então, assim, são sequências internas que ali ele vai relembrando questões que ele viveu, né? Então,
com o filho, com a mulher, depois, quando ele tem um insight, que vai ter essa virada. Então, não são travessias fáceis, né? Porque nós estamos falando de travessias internas em travessias, né? Por mais que a gente tenha, metaforicamente, esse espaço geográfico do Paraná, ele serve como um lugar para a gente, né, construir as travessias internas que cada personagem está passando, né? E assim, os dois assim, me trouxeram muito. O Jackson Antônio também, né? Imagina, o Jackson, ele é um ator que tem mais filmes, né? Com um grande número de filmes brasileiros que ele participa, além de toda uma carreira como ator de novelas e também como cantor. Então, o Jackson, quando ele veio interpretar o Nabu, nós fizemos uma visita de um dia, 2 dias antes de começar as sequências, na casa dos libaneses, porque eu achei muito interessante a gente ver, porque era um lugar que eu gostaria de representar com muito respeito e também buscando, né, a verdade daquele universo. Então, a gente teve toda uma parada, o Jackson também conversou com aquela família de libaneses, então, com as filhas, isso tudo vai construindo, né? E a Isolda, eu achava assim muito interessante quando eu passava para a Isadora, por telefone, por e-mail, a gente ia conversando, mas e essa mãe? Como que essa mãe é? Ai, mas então, até a gente encontrar esse lugar dessa dor que essa mãe ama, por mais que ela seja dura, ela tem esse lugar duplo, né? Ela tanto cobra e ela repete essas questões sociais, econômicas, que a gente tanto faz uma crítica, né? Quanto ela é moldada por esse lugar. Tá? Então, ela, ao mesmo tempo, tem hora que ela é dura e parece que ela é uma vilã, e no outro momento a gente percebe que ela é uma vítima dessa situação. Então, esses personagens me ajudaram muito, né, a construir. É um filme que fala muito dessas paisagens internas. Nesse sentido, eu tenho que falar também do diretor de fotografia, do Sérgio Sanderson, né? Como é importante a gente ter um fotógrafo que entende aquilo que a gente quer, e a equipe toda, embora essa equipe toda, eu estou falando, era uma equipe muito reduzida, né? De entender o que a gente queria falar com aqueles enquadramentos, com aqueles movimentos de câmera, né? Já na filmagem, e depois também, né, na finalização, com o Fernando Gomes, na edição, o Pedro Merege, que faz a montagem do filme, né, e aí a gente tem o Ulisses Galeto, que faz o som, o João Castelo Branco, que faz a colorização. Então, quando a gente está falando de tudo isso, são vários elementos entre a ideia até o filme estar pronto e todo mundo trabalhando, o Xenon com a música, a gente buscou a liberação da música Estrada da Vida, né, do Milionários do Zé Rico, tem também músicas autorais do filme, do Solange Bueno, do Andrade do Paraná. Então, são vários elementos artísticos, né, que vão compondo, né, essas narrativas que a gente quer contar. Legal, Salete, nós vamos aproximando já, tem mais 7 minutos para a gente de trabalho nosso, de conversa contigo. Tem algo que você gostaria de focar desses 2 trabalhos seus, além do que foi perguntado? Olha, eu gostaria, assim, de dizer o quanto é legal esses filmes brasileiros, o encontro deles com o público, né? O Curitiba Zero Grau, lá em 2010, ele foi lançado, participou de alguns festivais no Brasil também, e teve uma boa carreira no cinema. Então, eu me lembro de, acho que 82 filmes lançados em 2012, ele ficou em 28º lugar, um dos filmes mais assistidos no cinema, foi exibido pelo Canal Brasil, TV Brasil, pela Sundance Channel. Então, assim, ele teve, assim, uma exibição muitas repetições pelo Canal Brasil. Então, acho que é bacana essa projeção do filme, né, que leva a cinematografia do Paraná para outros lugares. Embora que o filme Curitiba Zero Grau tenha sido, assim, um filme... tenha tido uma realização com mais recursos financeiros, né?
O Travessias, embora tenha sido um filme de baixo orçamento, eu tenho assim, uma alegria muito, né, eu me realizo muito com ele, porque ele também, de 140 filmes lançados em 2016 em cinema, ele ficou em 40º lugar. Quer dizer, então, assim, ficar com uma colocação dessa, com um filme que praticamente não tinha dinheiro para distribuição, é muito importante. Ele ficou 6 semanas em cartaz aqui no CIAI da Estação, 2 semanas no shopping CIAI da Barra da Tijuca, no Rio, em 2 cinemas também do CIAI de São Paulo, Santana e Jardim Sul, em Manaus, percorreu cidades do Paraná, de Minas Gerais, e fez um bom trabalho de distribuição, mesmo sem ter dinheiro para a distribuição dele, e ter sido um filme com muito pouco recurso. E, além disso, também foi exibido em televisão, né? Foi exibido pela TV Sundance Channel, e em 2017 foi assim, um momento muito legal da minha vida, que ele foi muito exibido por essa TV, e eu fui passar o final de ano, que eu sempre gosto de passar o final de ano na minha cidade, em Cascavel, Foz do Iguaçu, e aí no último dia assim, do ano, na semana dos melhores do ano pelo carro, estava passando exatamente o Travessias nessa semana. Então, quer dizer, cinema independente, feito por mulher, né, e ter assim, esse alcance é muito interessante, tá? Com esse filme a gente também participou de uma mostra de mulheres na direção realizado pelo Santander Cultural, né? Então eu era a representante com longa-metragem lá, do Paraná, e a gente também teve assim, seleção em numa mostra bem interessante aqui, e fomos premiados com o prêmio de melhor ator coadjuvante para o Ferrarini, melhor atriz coadjuvante para a Isadora Ribeiro, melhor trilha sonora e menção honrosa pelo meu trabalho no Festival da Lapa. Então, quando a gente vê, né, que é um trabalho com pouco recurso e que você consegue, né, ter uma projeção, ter esses espaços, né, a gente se sente bem realizado, porque você quer que o filme ande, né, ele seja visto com o maior número de pessoas possível. Né? Oh, legal, Salete. Não sei nem como te agradecer por você estar com a gente hoje aqui, viu? Escuta, nós temos mais 3 minutos. Alguma pergunta mais que vocês querem fazer para a Salete? Eu só queria comentar um pouco sobre o próprio cinema brasileiro mesmo, porque acho que tem pouca, como é que eu posso dizer, pouca visualização, né? Por exemplo, teve alguns filmes acabam fazendo sucesso, tipo o Aquarius, o próprio Bacurau, que foi ano passado, acho, né, retrasado, mas a maioria dos filmes são de pouco orçamento e acabam não fazendo muito sucesso, né? Tanto internacionalmente como no Brasil. Isso é uma pena, né? Porque tem muita qualidade aqui no Brasil, só que pouca visualidade, né? Pouca repercussão, infelizmente. Né? O Matheus falou isso porque ele é fã de alguns filmes internacionais. Quais são as suas preferências, Matheus? Justamente. Então, tipo, eu vejo muito filme internacional e filme brasileiro eu não vejo muito, porque acaba, né? Eu sei que não é muito certo, né? Mas. Não, é. No cinema, por exemplo, tem uma grade de filmes obrigatórios para você assistir, tá legal, Matheus? Então, eu vou falar uma coisa para o Matheus. Infelizmente, você não é o único, né? Nós temos aí me perdoe a palavra, uma colonização cultural que vem, né, desse cinema estrangeiro, desse cinema hollywoodiano, né? Eu, como pesquisadora, eu trabalho com a linha do cinema brasileiro, então a gente, de fato, tem trabalhado, exibido vários filmes, feito seminários, trabalhado muito a partir do contexto do cinema brasileiro na escola, né? Porque, de fato, você, Matheus, é como muitos outros estudantes, que a vida inteira, né, só foi, né, teve oportunidade ou foi apresentado ao cinema estrangeiro. Então, nós temos também nas salas de cinema ainda um impacto muito grande, mais de 90% de cinema estrangeiro. Então, se a gente começar a olhar para o cinema brasileiro, nós vamos olhar que tem muito filme bom,
que tem representado a gente, que tem muitos outros países assim que nos conhecem muito mais que nós brasileiros. Então é interessante, eu acho muito bacana esse espaço aí que o Faxina com vocês tem feito, tem falado, tem trazido o cinema brasileiro para o foco, né? Porque é a nossa identidade cultural, né? Aquilo que vai perpetuar a nossa história, é aquilo que coloca em xeque as questões sociais, que nos coloca de frente, né? Com as críticas da nossa realidade social. O cinema também tem um grande papel nisso, né? Para uma transformação social. Diga ao Faxina, que escreveu um artigo para nós, né? Sobre a relevância do cinema no movimento Sem Terra, né, Faxina? Isso, exatamente. Um dossiê agora, um artigo teu. Isso. E estamos começando agora um trabalho de pesquisa, um grupo de pesquisa, que vamos aprofundar a questão do audiovisual no MST, porque eles têm toda aquela ideia do cinema no assentamento, né, que é um trabalho muito legal. Vamos aprofundar esse trabalho, que é muito legal, a gente valorizar essas experiências, porque é isso que você falou, Salete, nós temos que fazer o cinema nacional rodar em todo o nosso espaço, né? Fazer chegar essa garotada toda que está aí, né? Isso. Salete, uma hora de fala, uma hora de conversa gostosa. Muito obrigado, meu, de coração, por você arrumar esse tempo para estar com a gente, né? Se preparar tão bem para estar com a gente aqui. Uma alegria enorme ter você, sempre uma amiga de longa data, e é um prazer sempre estar contigo. Obrigado também, Matheus, a Vitória, a Tamires e a Mariana por ajudar sempre nessa nossa empreitada, né? Mas eu quero, Salete, dizer de coração, obrigado mesmo, e coloca, só de mais coisa, eu vou lá bater na porta sua, tá bom? Para você vir falar um pouco mais para a gente, tá legal? Muito obrigada, Faxina, obrigada mesmo, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Salete. Obrigada. Beijo grande. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, obrigado. Bem.